Salmo 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Meu nome é Alisson Souza e você está aqui no meu canal, seja bem-vindo. Esse salmo que eu li, ele ilustra muito bem algo que acontece muito no livro de Salmos. Ele diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Em muitos momentos no livro da Bíblia, chamado Salmos, nós percebemos o salmista repetindo, os salmistas repetindo esse padrão. Nós vemos ele falando uma frase, uma verdade numa frase, e na frase, logo a seguir, ele fala algo parecido, mas de maneira um pouco diferente. Nós vemos isso em muitos salmos, em muitos versículos do livro de Salmos. É interessante que é como se Deus ele quisesse mostrar, Deus querendo mostrar uma mesma verdade de ângulos diferentes. Numa frase você tem um ângulo dessa verdade, na segunda frase você tem um ângulo diferente dessa mensagem, dessa verdade. É como se expandisse um pouco mais a nossa visão sobre o assunto, sobre a verdade que o salmista está cantando. E falando de música e verdade, estava pensando esses dias, quando eu ligo o meu carro, e eu ligo na rádio evangélica, eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco mal, por causa que quando nós observamos a palavra de Deus e a sua riqueza, e quanta coisa nós podemos cantar da palavra de Deus, nós observamos que o povo evangélico, no geral, tem perdido a oportunidade de cantar verdades eternas. Veja bem, com isso não quero dizer que não haja servos de Deus cantando da verdade da palavra de Deus, mas existe muita música no meio gospel que, além de não cantar verdades da palavra de Deus, cantam verdadeiras mentiras, promessas que Deus não fez, promessas que Deus fez aplicadas de maneira errada. E para pensar, o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Na época, das escrituras que ela estava sendo escrita e que Deus estava formando a palavra para nós, hoje não existiam livros no sentido de que cada pessoa simples do povo de Israel não poderia ter um pergaminho ou um livro na mão. Então, a verdade de Deus era muito explanada, era muito ensinada ao povo através das músicas, dos salmos. O salmista fala isso várias vezes: Senhor, eu cantarei os teus feitos, eu cantarei os teus estatutos. O maior salmo, inclusive o maior capítulo da Bíblia, é sobre a própria palavra de Deus. Salmo 119. E eu percebo que existe muita mentira sendo cantada. Isso não é exclusividade do meio cristão. Na música secular também existe muita mentira sendo cantada. Mas eu vejo uma responsabilidade de nós, como cristãos, de cantarmos a palavra de Deus, de cantarmos verdades eternas, sabe? De nós cantarmos palavras de vida. Às vezes a gente quer inventar muito. Com isso eu não quero dizer que a gente não possa cantar músicas que são verdadeiras orações, não é isso. Mas eu vejo que a gente perde muita oportunidade de cantarmos com beleza, sim, com arte, da palavra de Deus. E voltando a essa realidade do livro de Salmos, onde o Deus de Israel se utilizava muito de canções para ensinar suas verdades ao povo, olhando para o nosso Brasil, olhando para a nossa realidade. Nós somos um povo que não lê muito. Então, boa parte da visão das pessoas sobre Deus, do que elas entendem sobre Deus, talvez não esteja pautada naquilo que elas leram da palavra, mas sim daquilo que elas cantam.
Então, boa parte do pensamento sobre Deus que o brasileiro médio tenha, talvez venha daquilo que ele canta. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão pra gente. Terão outras reflexões aqui no canal, mas eu gostaria de deixar essa reflexão. Na Bíblia não existe um ministério de louvor, não existe essa ideia exata do ministério de louvor que nós temos na igreja. Mas o nosso ministério de louvor ele só tem sentido porque a gente canta as verdades das Escrituras. A música na igreja, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um canal de transmissão de verdades eternas. Então, você que canta na igreja, você também que é um ouvinte de músicas cristãs, procure ouvir aquilo que canta a palavra e a verdade eterna de Deus. Procure cantar. E que a palavra de Cristo seja abundante em nossos corações, que nós possamos cantá-la e vivê-la. Esse aqui é o meu canal, fique à vontade para deixar o seu like, se inscreva aqui, não deixe de se inscrever, fique à vontade também para comentar, tá bom? Meu nome é Alisson Souza, até o próximo vídeo. Shalom.